Tá, pessoal. Então, concluindo o raciocínio aqui, no sistema educacional, né, e ele vai se difundir com uma regularidade que varia de país para país, tá bom? Então, por exemplo, problemas da educação pública no Brasil, a gente ainda vê problemas até hoje, né, século XXI, apesar da gente ter uma extensão da nossa educação pública razoável, né, levando-se em consideração o tamanho do nosso território, a gente vai ver que países menores, né, para poder fazer essa extensão da educação pública, tá? Mas o que a gente vê que o que tem em comum, né, tanto da educação pública, depois também com a educação privada, é que esse sistema educacional ele vai, preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, né, dar competências para o mundo do trabalho, e dois, reforçar um sistema educacional comum, ou mais comum que for possível, a todos, tá bom? Para reforçar com isso uma identidade, que agora não é mais uma identidade de tribo, ou uma identidade de grupo, já que estamos falando de uma sociedade de massas. Tomando ainda como exemplo a Inglaterra do século XIX, não é só Londres que tem, sei lá, 1 milhão de habitantes. Tem Manchester, tem Liverpool, tem outras tantas cidades com 400, 500, 600 mil habitantes. Nós temos uma França, por exemplo, com 20 milhões de habitantes. Eu preciso convencer esses 20 milhões de habitantes que todos eles são franceses. Então, eu preciso transmitir a esses sujeitos uma noção cultural mais aproximada possível. Que aí agora nós já não estamos falando, repito mais uma vez, de uma identidade de tribo ou de uma identidade de grupo pequeno. Nós estamos falando de uma identidade nacional. Que aí se eu pego um francês do norte e um francês do sul, jogo eles lá no Japão, eles vão se reconhecer. Eles vão se identificar, tá bom? Então, nesse sentido, mais uma vez, a cultura pode e ela foi utilizada politicamente, tanto para agregar pessoas, né, formar um grupo, quanto para excluir pessoas. Opa, fulaninho não é do nosso grupo, porque não tem a mesma cultura e assim por diante, tá bom? Então, continuando daqui. Bom, quando a gente fala, então, e a gente vai falar mais especificamente aqui da questão da cultura, quando a gente fala de cultura na modernidade, aí de modernidade, pessoal, eu estou falando dos últimos séculos, tá bom? Século XVIII, século XIX, século XX, é que começa a se formar essas noções de cultura erudita e cultura popular. Por quê? Antes disso, pessoal, a minoria absoluta de um país, de uma região, era alfabetizada. Então, quando a gente fala, por exemplo, o Platão lá na Grécia, 2.400 anos atrás. Gente, o Platão fazia parte de 0,0000, sei lá, 1% da população. Sim. A maioria esmagadora da população não sabia ler e escrever. Então, os escritos de um homem como Platão, eles são altamente sofisticados para a época. Podem não nos parecer hoje, né? Mas vamos dar um desconto. Platão escreveu há 2.400 anos atrás, mais ou menos. Então, para a época, era altamente sofisticado. Só que essa noção de cultura erudita e cultura popular, ela não tinha emergido. Ela não era uma questão visível. Ela só vai se tornar uma questão visível quando começa a se desenhar aquela sociedade de massas em que indivíduos de uma grande quantidade começam a conviver no mesmo espaço, mais especificamente no mesmo espaço urbano. Porque se eu digo que todo mundo é inglês, eu não consigo dizer que todo inglês é igual.
Porque é mais do que visível que os ingleses que tiveram acesso a uma educação formal, e uma educação formal é essa que a gente está tendo agora, tá bom? Matemática, geografia, história, o português enquanto língua, filosofia e assim por diante. Isso é uma educação formal, né? Uma educação já de base mais racionalizada, já de base mais sistematizada, com interpretações mais sofisticadas do mundo. Então, essa diferenciação, ela surge lá na Idade Média, passa pelo Renascimento, mas ela ainda é socialmente muito pequenininha, uma parte das pessoas que tem acesso. Ao longo do século XIX, começa a surgir, aos 18, 19, esse problema vai emergir e surge. E aí surge também a diferenciação, abre aspas, diferenciação entre cultura erudita e cultura popular. A gente vai ver que o conceito de cultura erudita e cultura popular, na verdade, ele é uma forma cultural de você disfarçar a desigualdade social. Não é? A gente falou na aula passada de um conceito chamado capital cultural, de um sociólogo chamado Pierre Bourdieu. Ele chama de capital cultural mais ou menos essa cultura erudita, que é aquela cultura diplomada, né? Aquela cultura sofisticada de academia, legitimada pelas instituições sociais, um diploma em filosofia, um diploma em engenharia. Essa cultura dita erudita, né? Chamada de erudita, ela emerge então nesse sistema capitalista então europeu, virada do século XVIII para o século XIX, portanto início da Revolução Industrial, para diferenciar a cultura produzida, olha lá, o último critério, para e pela as classes dominantes. Então, a música dita clássica, por que ela é dita clássica? Porque ela tem, clássico é todo aquilo que tem os moldes a serem seguidos, né? Os moldes dito superiores. Mas quem é que vai dizer que é superior? As classes superiores. Eu vou dar um exemplo bem gritante aqui. Quem é que disse que Mozart é melhor do que forró? Ô, professor, que isso? A Mozart é um clássico, assim, atravessou gerações, continentes, e sim. Não estou dizendo que é ruim, não. É bom, muito bom. Mas eu estou dizendo que ele foi elevado ao status de compositor universal pelos europeus. Pergunta lá no século XVIII, XIX, se alguém lá no Japão está ouvindo Mozart. Não tá. Os japoneses têm os seus clássicos, que são tão bonitos quanto Mozart, que são tão bonitos quanto os clássicos da nossa música nacional. E por que a gente diferencia e chama um de clássico e outro de popular? Um de erudito e outro de popular. Tá bom? Porque a gente está olhando quem produz e para quem produz. A gente está dizendo que o Mozart ele é erudito porque ele é produzido pela classe dominante para a classe dominante. E a gente diz que o forró é popular porque ele é produzido pela classe popular para a classe popular. E a gente identifica um como superior e outro como inferior. Reparem, não tem nada a ver com gosto, porque você pode gostar de forró e pode não gostar de Mozart. Você pode gostar de Mozart e não gostar de forró. E não tem nada de errado nisso, porque o teu gosto ele é individual. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Ponto. Dizer que um é superior e o outro é inferior é qualificar. E quando eu dou qualidade, quando eu avalio, quando eu julgo, eu tenho que estabelecer critérios para o julgamento. E qual é o critério para dizer que o Mozart é muito sofisticado? Olha, eu vou dizer que a música é mais racional, é esteticamente mais sofisticada, é mais trabalhada, tem teoria.
trabalha com temas supostamente universais. Então, eu dou a essa música um conjunto de critérios que tornam ela, abre aspas, por isso que está em negrito aí, um modelo de elevação cultural. Nossa, é muito sofisticada porque segue critérios altamente rígidos e muitas dessas sinfonias e óperas e assim por diante realmente são muito sofisticadas. São muito sofisticadas. O problema é quando a gente diz que só isso vale e tudo que não é isso não vale. Tá bom? Esses são os critérios de classificação da cultura erudita. Então, vamos lá. Quais são os critérios de classificação para a cultura chamada popular? Olha, primeiro, quando a gente olha nisso socialmente, a gente vê que a cultura popular é produzida pela e para as classes mais baixas. Olha lá o quarto tópico, ligada à espontaneidade, ao simplismo e ao informalismo. Então, vamos tomar um exemplo do forró. Gente, muitos desses músicos que tocavam forró, eles não tinham uma formação musical de ir para a escola de música. Muitos desses caras tocavam de ouvido. Aprenderam sozinhos, passaram uns pelos outros. É informal o negócio. Não é necessariamente sofisticado. O cara não necessariamente não sabe teoria musical, lê escala musical, aquela coisa bonitinha. Não. E se você comparar, por exemplo, uma música erudita, que algumas peças têm aí 2 horas, não, a música do forró tem 4, 5, 6 minutos. Nesse sentido e nesse que eu estou dizendo, ela é mais simples e não necessariamente é uma coisa negativa. Olha, por exemplo, os repentistas, que eles fazem poesia de duelo ali, ó, no tete a tete, na hora. Ah, é poesia, professor? A cultura erudita vai dizer, não, isso não é poesia, isso é falatório. Mas hoje, né, quando a gente já tem uma noção de cultura mais alargada, a gente sabe que aquilo ali é uma forma de produção cultural, sim, sofisticada, de improviso, ótimo. Então, reparem, esses qualificadores que eu expliquei para vocês, eles são puramente sociais e legitimados. Ó, isso aqui é bom, aquilo dali é menos bom. Em geral, a cultura erudita ela é consumida onde? Museu, teatro, né? Espaços dito oficiais e sofisticados. Enquanto a cultura popular ela é consumida na rua, né? Em espaços dito não oficiais. Ela está mais perto, digamos assim, do povo. Então, esse conjunto de critérios que quando a gente olha na prática, o interessante é isso, quando a gente olha na prática, a gente vai desmontando um, desmontando o outro e vê que assim não tem tanto sentido, né? E se é forró ser tocado na rua e a música clássica ser tocada dentro de um teatro, não faz delas nem melhor nem pior. Tanto que, hoje em dia, a gente vê muitos diálogos, e aí, o último ponto aqui, tem muitos diálogos de chamada, abre aspas, cultura popular com cultura erudita. Né? Temas, olha o nosso Heitor Villa-Lobos no Brasil, olha o nosso Carlos Gomes lá no século XIX. Então, eles estão tentando misturar o clássico com o popular. Por quê? Hoje, na cabeça de quem produz arte, quem é um artista sério, essas diferenças elas não fazem muito sentido. E muitos desses sujeitos procuram deliberadamente quebrar essas barreiras. Por isso que está lá o último tópico. Muitas vezes cultura erudita e cultura popular elas se confundem. E o que hoje é tido como erudito, antes era tido como popular. Exemplo, o samba. Se eu voltasse numa máquina do tempo há 100 anos atrás,
o samba era tido como uma coisa de criminoso, marginal, do negro criminoso, sabe? Se você frequentar uma roda de samba, você podia parar na cadeia. Mas, professor, estou só dançando, cadeia. Hoje em dia, ninguém pensa em colocar na cadeia uma pessoa que está escutando algum tipo de música, a não ser que seja uma música de, abre aspas, criminosos. Existem músicas, ritmos musicais que ainda hoje são tidos como ritmos de criminosos? No Brasil, sim. Não é? Pega o funk, que tem a imagem colada, entre aspas, da criminalidade. Um baile funk tá rolando tudo de ruim. Assim, eu sou do Rio de Janeiro, eu sei que há um estigma muito grande com relação aos bailes funk do Rio de Janeiro. Né? Eu falo mais pelo Rio de Janeiro, que eu conheço melhor. Mas, olha, música o quê? Popular. É sofisticada ou não é sofisticada? O camarada que consome não tá nem aí. Então, reparem, eu colo em um ritmo musical o estereótipo de ser criminoso. Né? Veja bem, eu não estou falando da qualidade, não estou dizendo que é bom, não estou dizendo que é ruim. A discussão não é nem essa. A discussão é tal tipo de música é coisa de marginal, marginal no sentido de criminoso, tal tipo de música, não. Isso foi feito com samba 100 anos atrás, 120 anos atrás. Isso é feito com funk ainda hoje. Se é bom, se não é bom, é outra discussão. Se pessoas que vão para ali cometem crime, se não cometem crime, é um problema de polícia. Não tem nada a ver com estética de música, tá entendendo? Não tem a ver com a música ser boa ou ser ruim. Não quer dizer que todo mundo que ouça funk é necessariamente um criminoso. Essa é a grande questão a ser discutida. Agora, se há pessoas que praticam crime e que escutam, ok, mas tem gente que pratica crime e que escuta música popular brasileira, né? Que escuta MPB, que escuta música eletrônica, que escuta rock and roll. Isso não tem a ver. O próprio rock and roll, né, era tido como música marginal. Né? O blues, o jazz, de onde eles nasceram, porque o blues e o jazz nasceram dos negros lá nos Estados Unidos. Então, reparem que hoje esses caras são tidos como sofisticados, mas na sua época não eram. Muitos dos grandes cantores de blues lá da década de 1930, 1920, os caras não sabiam nem escrever direito. Alguns não sabem, alguns tinham dificuldade para assinar contrato com gravadora porque não sabiam assinar o próprio nome, mas faziam música. Né? Então, reparem, mais uma vez, é artificial essa diferenciação entre cultura erudita e cultura popular. Tá bom? Vamos ver aqui. E nós temos alguns minutos ainda. Tá bom? Deixa eu... Opa!